serem honrados diante da igreja pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem em prol do reino, e Deus vai recompensá-los. E também gostaria de deixar avisado, queridos, que nós já abrimos as inscrições para o nosso encontro de casais no final do ano, de 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro, nós vamos ter um encontro de casais lá em Foz do Iguaçu, maravilhoso, um encontro tremendo no Hotel 4 Estrelas, precioso. Pastor Paulo Andreucci e a esposa Vera, psicóloga, vai estar ministrando, e eu e a minha esposa também estaremos lá ministrando. Vai ser um tempo tremendo, e não deixe para fazer só em cima, porque as vagas estão se esgotando rapidamente, e quem deixar para a última hora, infelizmente, vai ficar de fora. São apenas 45 vagas, e elas estão indo rapidamente. Então, faça a sua inscrição na secretaria da igreja, aqui com a Beth, durante a semana, em horário comercial, ou então na Autopeças Barbosa, na frente do Posto Moarama, esquina da Tiradentes com a Avenida Olinda. Amém? Vamos mergulhar na palavra de Deus? Só que antes disso, pegue o seu cartão, fique de pé, vamos orar pela campanha, a campanha do cartão ali perseverante, da oração perseverante. Levante o seu cartão, enche o seu coração de fé. Nós já vamos nos preparar também para a palavra, orarmos, consagrarmos ao Senhor, pedindo graça de Deus na palavra do Senhor. Abra o seu coração, deixa Deus falar com você. Levante o seu cartão, enche o seu coração de fé. Você que não escreveu um cartão, e quer participar, levante a sua... Espera aí, rapidinho, baixa um pouquinho. Levante a sua mão se você quer participar da oração da campanha. Os diáconos vão estar entregando ali o cartão, esqueci disso. Vamos lá. Quem vai participar da oração da campanha, que é um cartão, levante a mãozinha, para que os diáconos... Ali, tem uma irmãzinha ali no meio. Isso, mais alguém? Uma ali atrás. E aí você pode participar conosco. Depois você escreve o seu pedido, e durante 7 semanas esteja perseverando no culto, na oração. Tenho certeza que Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Mais alguém? Faltou? Então vamos lá. Levante agora, sim, o seu cartão e vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós estamos aqui na Tua presença maravilhosa. Senhor, que testemunho tremendo daquilo que o Senhor fez na vida do nosso pastor. E nós agradecemos porque servimos a um Deus de milagres, um Deus que nos livra da morte, um Deus que opera maravilhas no meio daqueles que invocam o Teu nome. Senhor, nós estamos aqui para invocar o Teu nome, que é sobre todo nome, o nome poderoso de Jesus de Nazaré. Senhor, envia os Teus anjos, operando milagres e maravilhas, abrindo portas de trabalho, negócios, ó Deus, trazendo finanças, prosperando materialmente, ó Deus, abrindo portas de emprego, portas de educacionais, ó Deus, situações a resolver para as famílias, ó Deus, tirando-os das dívidas, das dificuldades, ó Deus, vai curando os casamentos, vai sarando as famílias, ó Deus, vai manifestando a Tua graça nos lares, reconciliando os corações, restaurando a vida das pessoas, tirando o filho da droga, tirando, ó Deus, todo e qualquer embaraço familiar, situação adversa, problema sentimental, vida amorosa, Pai, situação mal resolvida na alma, no coração. Deus vai sarando das mazelas da alma, ó Deus, dos sentimentos de medo, de rejeição, as perturbações, o desvario, a loucura, a depressão, o espírito de angústia, de medo, vai caindo fora agora no nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade também vai batendo em retirada agora. Ouçam demônios, pega todo o teu lixo, toda a tua sujeira, tudo aquilo que você tem feito na vida das pessoas, que a glória do Senhor seja derramada do alto da cabeça à planta dos pés, retirando, banindo toda enfermidade, todo e qualquer vício, compulsão, comportamento limitador, maldição, praga, chaga, doença, trabalho, feitiço, encantamento, vai caindo fora. Demônio, pega todo o teu lixo, vai saindo agora. É uma voz de comando, nós te ordenamos, não é um pedido, é uma ordem. Pega tudo que é teu, toda a tua sujeira, caia fora agora, em nome de Jesus. Seja amarrado, amordaçado, imobilizado, desfeito, toda ação do mal. Nós decretamos a falência de Satanás e seus demônios,
e de toda a obra do inferno. Declaramos a glória do Senhor, a bênção do alto, a ação dos anjos do Senhor, o Espírito Santo operando nas vidas, nos corações, derramando a graça e a glória do Senhor sobre cada vida. Desde já nós te agradecemos, porque temos a certeza que Jesus é a resposta, ó Deus, e que a palavra de vitória já foi liberada sobre nós. Por isso nós tomamos posse, nos apropriamos pela fé, declarando a nossa vitória em Jesus de Nazaré. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Senhor, fala conosco através da tua palavra. Usa o teu servo debaixo da tua graça e misericórdia, e prepara os nossos corações para recebermos a palavra transformadora, a boa semente da tua palavra, em o nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, meus amados e queridos irmãos. Nós estamos continuando, queridos, uma série de mensagens acerca da seguinte temática: confrontando as estruturas de orgulho. Confrontando as estruturas de orgulho. Estamos baseados no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 15, de 21 a 28. Prepare o seu coração, para que Deus fale com você. Nós temos sido muito edificados através desse trecho maravilhoso, cujo tema dessa série é confrontando as estruturas de orgulho. A palavra de Deus diz: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Presta atenção, querido, a filha dela estava horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Presta atenção, Jesus ficou ali em silêncio. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, Senhor, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Então nós estamos estudando, confrontando as estruturas de orgulho. Nós vemos aqui claramente, querido, que Jesus, resumidamente, tudo aquilo que nós estamos falando nesse texto, Jesus, através do discernimento espiritual, através dessas três atitudes, desses três momentos na vida dessa mulher, Jesus confrontou as estruturas de orgulho dela, e através de cada colocação, cada atitude de Jesus, Jesus foi quebrando, implodindo as estruturas de orgulho, aquilo que ela se apegava, a sua confiança, a sua herança, A palavra também diz em outro trecho que ela tinha origem grega. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Jesus foi implodindo toda a estrutura de orgulho, e ao final nós vemos uma mulher que se agarrou na pessoa de Jesus, confiou nas promessas do Senhor, não se deixou abalar por nenhuma dessas coisas, talvez esses obstáculos que Jesus colocou sobre ela, e ao final, através de uma atitude perseverante, e aí implodindo todas essas cadeias, essa estrutura de orgulho, nós observamos aqui dentro desse processo de Jesus, de discernimento espiritual, uma mulher que recebeu a sua bênção, porque ela teve uma fé e uma atitude de humildade e de quebrantamento. Amém? Jesus não teve nem que dar uma voz de comando para o demônio sair. Ao final, Jesus ficou admirado com essa fé humilde, com essa atitude de fé dessa mulher, e com a sua adoração, com certeza também, com o seu quebrantamento nesse processo de Cristo.
Jesus implode toda uma estrutura de religiosidade, toda uma estrutura de nacionalismo, toda uma estrutura de cultura helênica, e ao final nós vemos uma mulher quebrantada, tratada, uma fé humilde, e Jesus somente disse isso para ela: vá, primeiro disse que grande é a tua fé, mulher, faça-se conforme tu desejas. Amém? Jesus exalta a fé dessa mulher e fala que o desejo do coração dela, depois desse tratamento de Jesus, seria realizado. E a Bíblia diz que logo em seguida, no mesmo instante, naquele momento, a sua filha ficou liberta pelo poder de Deus. Amém? Nós também estamos baseados, querido, em Tiago 4, 6 e 7. Abra comigo, Tiago 4, 6 e 7, também estaremos projetando ali. Tiago 4, 6 e 7. E o intuito nosso, através desse estudo, é de nós aprendermos juntos, que sempre, quando tivermos uma atitude de humildade e suportarmos o processo de quebrantamento de Deus na nossa vida, nos submetendo a Deus e crucificando dentro de nós as estruturas de orgulho que estiverem lá dentro, nós estaremos aptos por Deus para resistir vitoriosamente ao diabo. Amém? E receberemos com certeza, querido, as bênçãos de Deus. A palavra de Deus diz em Tiago 4, 6 e 7, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. A palavra de Deus diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Foi o que aconteceu aqui com essa mulher. O diabo saiu correndo. Quando toda a estrutura de orgulho foi quebrada, ela se submeteu a Jesus, se sujeitou, pois, a Deus, obedecendo a Jesus, perseverando, uma fé perseverante, uma fé humilde. Nós vemos que claramente Jesus abalou suas estruturas interiores e ela perseverou até o fim, resistiu ao diabo e o diabo fugiu da casa dela. Amém? Então nós aprendemos que antes de Deus resistir ao diabo, ele resiste aos soberbos. Nós aprendemos que Deus quer confrontar a nossa soberba, o nosso sentimento de independência, a nossa justiça própria e todo o julgamento equivocado que muitas vezes vem de um orgulho ferido. Nós aprendemos, o segundo ponto que nós aprendemos é que Deus dá graça aos humildes. Amém? Será que você vai se humilhar diante do Senhor? Será que você vai ter uma atitude humilde? Não somente diante de Deus, mas também diante das pessoas, querido. Nós aprendemos que Deus honra os humildes, que graça e orgulho não se misturam. Nós aprendemos, que tudo que peca contra a humildade nos conduz a uma vida estéril e desfavorável. Nós aprendemos que a humildade é a chave que abre a porta da graça. E que o favor de Deus, a abundância do seu reino, estão ligadas a um coração purificado da arrogância e do orgulho. Amém? Nós aprendemos que muitas vezes estados crônicos na vida das pessoas e de desgraça pessoal acontecem, pessoal ou familiar, são respaldados porque existem dentro do coração das pessoas esquemas de orgulho. Nós aprendemos que quando nos humilhamos, a graça de Deus jorra e inunda a nossa vida, e Deus nos capacitará para triunfarmos sobre o poder do pecado, se tivermos humildade. Nós aprendemos que a humildade é o grande segredo da santidade. Inclusive indiquei um livro para vocês, daquele autor tremendo, se chama A Beleza, Humildade, a Beleza da Santidade, de Murray. Ele é um autor sul-africano extraordinário. E nós aprendemos também que quando o esquema de orgulho for reconhecido e renunciado, todo pecado poderá ser vencido. A última coisa que nós vimos foi que Deus pretende quebrar, esses esquemas de orgulho que existem dentro de nós e que envolvem provas que muitas vezes não compreendemos e pelas quais jamais imaginaríamos passar. Deus usa as situações que
afrontam os nossos pontos fracos para quebrar as estruturas de orgulho que existem dentro de nós. Amém? E nós precisamos aprender a aceitar o tratamento de Deus na nossa vida. O tratamento através de processos que muitas vezes são doloridos, são complicados, são difíceis, mas Deus está implodindo, Deus está destruindo esse orgulho ferido, esse orgulho enrustido, esse espírito orgulhoso que existe dentro de nós e que precisa ser destruído para que nós possamos viver uma vida abençoada por Deus. A última coisa que nós falamos foi que a justiça própria, que produz uma indignação irracional, e a misericórdia humana, não divina, mas humana, nos leva muitas vezes a alisar o pecado alheio, e isso são armadilhas de orgulho que existem dentro de nós e que têm potencial de amaldiçoar os nossos relacionamentos. E agora vamos entrar no quarto ponto que nós aprendemos: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Então, só repetindo, o primeiro ponto: antes de Deus resistir ao diabo, ele resiste aos soberbos. Segundo ponto que nós aprendemos: Deus dá graça aos humildes. Se houver humildade, Deus tem graça e bênçãos para derramar na sua vida. O terceiro ponto: sujeitai-vos a Deus. Ou seja, é necessário suportarmos as duras provas que visam desarticular os esquemas malignos e as estruturas de orgulho que vivem escondidas no nosso interior. E agora o quarto ponto que nós vamos continuar nessa série: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Será que você tem resistido ao inimigo das suas almas? Ou você tem se rendido a eles, irmão? Qual tem sido a tua atitude diante das tentações, diante das ofertas do inimigo, diante das propostas do mundo aí fora, sem Deus? Como é que você tem lidado com essas situações? A palavra de Deus nos ensina que o processo de nos sujeitarmos a Deus constrói uma plataforma de autoridade, através da qual nós resistimos ao diabo, e ele não terá outra alternativa senão fugir. Amém? Quando você se sujeita a Deus, automaticamente você estabelece em Deus uma plataforma de autoridade. A obediência gera autoridade. Fala comigo: a obediência gera autoridade. Quanto mais obediente você for a Deus, isso é sujeitar-se a Deus. Além de deixar-se tratar, quebrantar através dos processos da vida pelo Senhor, quanto mais obediente você for a Deus, maior a sua plataforma de autoridade diante do mundo espiritual. E o diabo não vai ter outra alternativa a não ser fugir de você. Querido, o diabo não teme cargo de pastor, de evangelista, de obreiro, de missionário, de irmãozinho fulano de tal, tempo de igreja, cargo na igreja. O diabo não teme essas coisas. Ele teme homens e mulheres que se sujeitam a Deus em obediência. Amém? Quanto maior a tua obediência a Deus, maior a plataforma de autoridade que você vai ter no mundo espiritual. E o diabo sabe quem obedece a Deus e quem vive desobedecendo. Quem vive desobedecendo não tem autoridade espiritual. Mas quem obedece a Deus tem uma plataforma de autoridade e tem um nome temido no inferno. O seu nome precisa ser temido no inferno. O seu nome precisa ser conhecido no inferno. E para nós termos essa plataforma de autoridade, só existe uma maneira: nos sujeitando a Deus e obedecendo ao Senhor dos exércitos. Mas quando não discernimos essas provas de Deus, ao invés do diabo fugir, é nós que fugimos do diabo. Por isso tem tanta gente, querido, abandonando ministérios. Por isso tem tanta gente abandonando igrejas. Por isso tem tanta gente abandonando relacionamentos. Porque não estão dispostos a aceitar o processo de Deus, a moenda de Deus,
a provação de Deus através das dificuldades, das lutas, das dores e dos problemas. Primeira dificuldadezinha, vai embora. Abandona a fé, abandona o casamento, abandona a família, abandona as amizades, abandona os ministérios. Primeira dificuldade na igreja, com o irmãozinho fulano de tal, pronto. Ai, pastor, não quero mais ajudar na igreja. Irmão, o que é isso? Às vezes Deus vai usar o irmãozinho fulano de tal para tratar áreas da tua vida. Será que é o diabo que vai fugir de você? Ou você que vai fugir do diabo? Quando o diabo se levanta, através de palavras ferinas, de críticas, de pessoas que às vezes ele levanta contra nós, quando estamos trabalhando, fazendo algo para Deus, sempre que você fizer algo grande, algo maravilhoso para Deus, o diabo vai levantar pessoas para tentar te detonar, irmão. Tu acha que vai ser moleza? Tu acha que ele está feliz quando Deus te usa? Jamais. Antes de toda bênção, vai ter um levante do inferno contra a sua vida. Depois de toda grande conquista, o inferno vai tentar se levantar contra você. É aí então que nós precisamos caminhar nessa plataforma de autoridade, obedecendo a Deus e a sua palavra, e nos submetendo aos valores e princípios do reino de Deus. Amém? À medida que nós suportamos a humilhação, o quebrantamento de Deus, através das circunstâncias, através de situações, às vezes até injustiças que sofremos, situações ali que nos corrigem, sujeitando-nos às vezes à correção divina, o diabo não tem mais onde se apoiar na sua vida, querido. Porque você está quebrantado, está humildezinho, tem um coração tratável. O diabo não tem onde se apoiar. Sabe onde é que ele se apoia? No orgulho ferido, nas estruturas de orgulho que existem dentro de nós, nos esquemas de orgulho que ele todo o tempo tenta levantar dentro do seu coração para ter acesso à sua vida. Você está entendendo, irmãos? À medida que suportamos com humilhação, com humildade, sujeitando-nos à correção divina, o diabo não tem mais onde se apoiar e se esconder no seu interior, no seu coração. Não sei se você já conheceu pessoas assim, querido. Quanto mais próximo uma pessoa estiver de Deus, mais humilde ela será diante das pessoas. Quanto mais soberbo, querido, mais longe está de Deus. E mais perto está do engodo e do engano de Satanás. São fortalezas mentais, são esquemas de maldição, que quando são desmoronados dentro de nós, através de uma fulminante e genuína libertação de Deus, é o que Deus fez na vida dessa mulher claramente. Ele foi quebrando as fortalezas mentais, os esquemas de maldição que perseguiam esta mulher, e quando tudo isso foi desmoronado, de maneira fulminante e genuína, veio a libertação dela e da sua casa. Amém? Às vezes, querido, o seu filho pode estar preso por causa do seu orgulho. Às vezes uma situação está acontecendo na tua casa, porque você não se quebranta diante de Deus e diante dos homens. Você não se humilha, não pede perdão, não reconcilia, não trata aquela situação que precisa ser tratada, joga para debaixo do tapete, joga lá para frente, procrastinação, deixar para amanhã aquilo que tem que ser resolvido hoje. Ah, não, vou deixar mais para frente aí, deixa a poeira baixar. E aí o diabo vai deitando e rolando na sua casa, na sua família, porque o orgulho ferido impera naquele lugar. Deus quer desmoronar essas estruturas de orgulho no seu e no meu coração. Quem recebe essa palavra dá glória a Deus. Você pode ver, por exemplo, numa briga de casal, uma briga de casal, cada um quer ter a razão, tal, papai, eu acho isso, eu acho aquilo, e aqui, cada um quer achar uma coisa. Se um deles tiver humildade de dizer, não, eu estou disposto a renunciar, a abrir mão, e a fazer aquilo que você acha que é melhor, me perdoa,
tudo bem, o que você pediu para mim, nós vamos fazer. Se um se humilhar, a graça de Deus, a cura e a bênção entra na relação. Mas se os dois se orgulhar, vão ficar batendo boca o dia inteiro, 24 horas. É cada um querendo provar que tem razão. Quem é que está por detrás? Um maligno, gerando estruturas interiores de orgulho, cada um querendo provar quem tem a razão. E os demônios tudo achando graça e dando risada. Dos dois se apunhalando através de palavras de ofensas, de injustiças, de sentimento de vingança, de ódio, de ressentimento, de mágoa. Tudo isso alimentado por estruturas de orgulho. Se um renunciar, se um se quebrantar, se um se humilhar, o diabo já é banido daquela briga e daquela confusão. Sim ou não, irmãos? E nós precisamos lembrar que Jesus é o príncipe da paz. Deus é um Deus de paz. Deus é um Deus de harmonia no relacionamento, no casamento. Deus é um Deus de reconciliação e não de confusão. Toda vez que vocês estiverem em confusão, briga, piseira, aquela confusão toda, irmão, pode ter certeza que quem está reinando é o orgulho. E Satanás está dando gargalhada na sua casa. Mas a partir do momento que você se quebranta, se humilha, Deus entra, o Espírito Santo opera, e a cura de Deus chega no seu lar. Você pode ter certeza do que nós estamos falando. Guerreamos através da humilhação. Fala comigo, guerrear através da humilhação. Guerreamos através da humildade. Jesus, por exemplo, passou 40 dias no deserto. E ele não tinha pecado, querido. Mas ele aceitou o tratamento. A Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Ele não precisava disso. Mas a Bíblia diz que ele saiu do deserto, cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Você está entendendo, querido? Às vezes Deus vai permitir que eu e você passemos por desertos. O Espírito Santo vai nos levar pelo caminho doloroso do deserto, porque Ele quer nos quebrar as estruturas de orgulho que existem dentro de nós, esse sentimento de rebeldia, de independência, de achar que você é o bambambam, o bonzão que consegue, que tem persuasão, que não sei o quê, que consegue, que tudo tem que ser do seu jeito. Deus quer promover quebrantamento no seu coração, que as coisas não são do seu jeito, que só funciona quando é do jeito do Senhor. Amém? Daniel também ficou 21 dias de jejum e recebeu a resposta do Senhor. Quebrantamento, o jejum faz isso, querido, te quebranta, te humilha, subjuga a tua carne e coloca a tua vida no governo do Espírito Santo de Deus. Outra coisa tremenda que nós aprendemos num livro maravilhoso, eu não me lembro se foi o pastor Volteninho ou Rodrigo que deu para nós lermos, que é o poder secreto da oração e do jejum. Tremendo esse livro, do Mahatma Chavda, um grande evangelista indiano, norte-americano, hoje é naturalizado, americano, já ganhou mais de 1 milhão de pessoas para Jesus. Ele ensina nesse livro que quando você está jejuando, querido, Deus pega as coisas podres que estão dentro de você e traz para a superfície, para tratar a sua vida. Você está ali jejuando, fazendo algo espiritual tremendo, buscando a Deus, o Espírito Santo, crescendo em santidade e graça. De repente o Espírito Santo traz para a superfície que você é iracundo, que você não tem paciência com as pessoas, você fica brabo com os seus filhos. E aí você vê que você não é tão bonzinho quanto você pensa, que você precisa da ajuda de Deus, do controle do Espírito Santo e do governo do Senhor sobre a tua natureza pecaminosa. Amém? Por isso nós precisamos, querido, da oração, do jejum, da adoração. Quando nós fazemos isso, nós nos tornamos parecidos com aquele que nós adoramos, que é o nosso Deus, com Jesus. E isso é tremendo quando Deus faz isso na nossa vida. Será necessário, querido, resistência moral para vencermos os confrontos com
o diabo. Todos os dias você está diante de decisões, de escolhas que vão definir o seu futuro. Cada escolha sua, diária, são sementes para o seu futuro. Escolhas morais, escolhas do lado de Deus. Escolher aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é honesto, aquilo que é correto do ponto de vista de Deus. Isso é se sujeitar a Deus. Isso é obedecer a Deus. Isso é estabelecer uma plataforma de autoridade para vencermos os confrontos com o diabo. Amém? Será que você tem vivido dessa maneira? Querido, a perseverança que nós vimos nessa mulher é altamente relevante na batalha espiritual. Se na primeira dificuldade você desistir, você vai perder a bênção que Deus tem para você. Você vai perder o grande milagre, as coisas maravilhosas, como diz, né, no Evangelho, as coisas extraordinárias de Deus. Se ela tivesse desistido na primeira dificuldade que Jesus impôs, um silêncio, ela já tivesse virado as costas e ido embora, essa mulher cirofenícia, cananeia, a sua filha continuaria endemoniada. Sim ou não, irmãos? Mas ela perseverou. A perseverança é altamente relevante na batalha espiritual. E nós vemos claramente isso nesse trecho. Irmão, presta atenção, a raiz de 90% dos maiores problemas que eu e você temos, dos maiores conflitos que eu e você temos, só tem uma razão. E essa razão se chama orgulho. Orgulho é o pai de todos os pecados. Foi o orgulho que transformou o anjo de luz em o inimigo de Deus. Lúcifer em Satanás, o adversário do Senhor. Você consegue entender essas coisas? O orgulho é o que causa tanto mal-estar, tantos conflitos interpessoais, conflitos familiares, problemas entre as pessoas. A base é só uma: as estruturas de orgulho. Mais nocivo que o poder de demônios alojados numa pessoa é o orgulho que os aloja. Eu vou repetir essa frase, é muito poderosa. Mais nocivo que o poder de demônios alojados, ou seja, dentro de uma pessoa, é o orgulho que os aloja. Às vezes a gente pensa que não, né? Orgulho, tá? A sociedade acha bonito, né? Vocês veem que a sociedade, principalmente, né, o alto escalão, as pessoas muito nobres, né, tem uma série de recursos, várias coisas que o tempo todo estão tentando promover o ego das pessoas, as honrarias, papapá e tal, fulano de tal, papapá. Às vezes o que aloja um demônio numa casa, numa família, num casamento, numa pessoa, sabe o que é, irmão? Aquilo que a sociedade sem Deus exalta. O orgulho. O orgulho. Eu fico pensando quantos casamentos terminaram por causa de orgulho. Quantas guerras se iniciaram por causa do orgulho e da vaidade dos líderes, dos reis da antiguidade. Quantas confusões desnecessárias acontecem, cuja base de sustentação é o orgulho. E o orgulho, além de todas essas confusões exteriores, também pode gerar uma confusão ainda maior interior, alojando e atraindo demônios na vida das pessoas. O demônio, como eu tenho falado aqui, ensinado, ele pode estar fora, de fora para dentro, a gente chama de opressão maligna, que é a maioria dos casos, né, quando a pessoa tem influência e interferência maligna, demoníaca, e raramente, mas às vezes isso acontece, depende da aliança, dos envolvimentos, daquilo que ele pactua, faz, alimenta através de pecados, iniquidades, às vezes o demônio entra dentro da pessoa. É o que a gente chama de endemoniamento, possessão maligna. E até dentro da possessão existem alguns níveis de possessão, mais graves, mais leves, e assim vai. Mas sabe, irmãos, o que sustenta muitos demônios dentro das pessoas é o orgulho. Amém? O orgulho é como um mau hálito.
Quem tem, não sabe que tem. Quem tem, não sabe que tem. Precisa de ajuda de alguém, né, dizendo, ó, escova o dente aí, cara, o negócio está feio. E aí você vai tomar mais cuidado, né? Vai pegar um chicletinho, um house, um Trident. O orgulho é assim também. Geralmente quem está cheio, tomado por essas estruturas de orgulho, não se percebe, não se enxerga como um orgulhoso, como um soberbo, como um altivo. E isso dificulta compreendermos certas provas, às vezes, que Deus nos submete. O orgulho humano, irmãos, é um depósito de feridas, pelas quais os demônios se tornam o senhor de muitas situações de desgraça na vida das pessoas. Como nós vemos, né, nós que atendemos pessoas todos os dias, pastores, as obreiras, os irmãos também, que às vezes ali no seu ambiente de trabalho, ali na sua escola, universidade, vêm às vezes as pessoas com conflitos e problemas, irmãos, muitas desgraças pessoais e familiares são sustentadas por orgulhos humanos, cujo depósito são as feridas de alma. Muitos perdem a batalha por se deixarem levar pelo orgulho e por suas feridas. Será que você tem sido conduzido pelo seu orgulho? Como é que você tem se movido na sua vida? Pelas suas feridas, pelo seu orgulho, ou tem se movido e caminhado na direção, na graça e na obediência à palavra de Deus? Quando o Espírito Santo, alguém te ofende, né? Alguém te xinga, alguém te ofende, alguém pratica alguma injustiça contra você, você se arma todo, né? Aquele sistema de autodefesa, aquela estrutura toda do orgulho ferido, se levantando, e de repente o Espírito Santo fala, perdoa, libera uma palavra de bênção, olha com misericórdia para aquele que te ofendeu. Como é que você reage, querido? Você é governado pela sua ferida, pelo seu orgulho, ou você é governado pelos princípios implícitos no sacrifício de Jesus? Humildade, quebrantamento, reconciliação, restituição, perdão. Isso aqui é uma das coisas que a gente mais vê na hora da libertação, que a maioria das cadeias que seguram, que prendem demônios, é a falta de perdão. E o que sustenta eles é um orgulho ferido. Mas quando Jesus discerne isso na nossa vida e no nosso coração, querido, todas essas estruturas são implodidas. Nós nos submetemos ao tratamento de Deus, e o inimigo não tem mais o que fazer. Ele tem que bater em retirada. Amém? Você quer resistir o inimigo? Sujeite-se ao Senhor. Porque se você resistir ao Senhor, o inimigo é que vai perseguir você, em vez de fugir de você. Tem muita gente assim, né? Até dentro das igrejas. Resiste a Deus. E aí o diabo se apega a ele. Agora, se você obedece a Deus, se submete a Deus, automaticamente você vai resistir ao diabo, e o diabo vai fugir de você. E a vitória vai chegar, a bênção vai chegar, o milagre vai acontecer, no nome de Jesus. Vamos parar por aqui, numa outra oportunidade nós queremos continuar. Foram abençoados? Amém? Vamos vencer tudo isso em nome de Jesus? Vamos deixar Jesus implodir todas essas estruturas de orgulho interior? Lembre-se disso, Deus faz isso através de momentos de dor, de sofrimento, circunstâncias difíceis e os desertos da vida. É ali que Deus implode as estruturas de orgulho no nosso interior. Isso é humilhação, é uma ação de humildade diante do tratamento de Deus nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Fica de pé, querido, vamos orar, coloca a mão no seu coração, vamos orar diante do Senhor. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra abençoada.
Senhor, obrigado, porque essa palavra, ó Deus, ela é mel que desce pela rocha e alimenta as nossas almas, cura o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque através da Tua palavra nós recebemos discernimento espiritual, das armas que se levantam contra nós, do que o Senhor espera de nós, como implodir essas cadeias pecaminosas que sustentam os demônios no nosso coração, que afligem a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Senhor, dá-nos um coração quebrantado, humilde diante do Senhor, a humildade de Jesus. Foi Ele quem disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito. Senhor, nós queremos ter a humildade e a mansidão de Jesus. Queremos nos posicionar no Senhor como Jesus se posicionava. Queremos nos quebrantar diante da Tua presença, Pai, e nos submetermos aos Teus princípios, aos Teus valores, ao Teu reino, ao governo do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós repreendemos todos os esquemas de orgulho que permeiam o coração dos meus irmãos, através da internet, ó Deus, aqueles que vão nos ouvir, ó Deus, através das redes sociais, aqueles que aqui estão, ó Deus, que têm sofrido por esquemas de orgulho no seu interior, às vezes, ó Deus, tem sido habitat de demônios, ó Deus, tem vivido uma vida de desgraça, longe daquilo que o Senhor tem projetado e sonhado para eles. Nós implodimos pela graça de Deus, através do poder do Espírito Santo, tudo isso que o diabo tem forjado, tudo isso que o diabo tem produzido, tudo isso que o diabo tem estimulado nos nossos interiores, sejam implodidos agora, em o nome de Jesus, pela palavra poderosa do Senhor, quebrado, implodido, destruído, e dá-nos um coração humilde e quebrantado na Tua presença. Queremos ser abençoados, queremos, ó Deus, o fluir da Tua graça sobre nós, queremos a Tua glória habitando nos nossos corações, nas nossas casas, nas nossas famílias, abençoando o trabalho das nossas mãos, abençoando e curando, sarando os nossos relacionamentos, dando-nos, ó Deus, as atitudes, as reações, as ações de Jesus todos os dias. Queremos ser parecidos com Jesus, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Dá-nos um coração sensível para ouvirmos a Tua voz. E na hora que o Senhor falar conosco, imediatamente possamos obedecer o comando do Teu Espírito, Pai. Obedecendo e nos submetendo ao Senhor. Pai, é o que nós Te pedimos. Em o nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja